E aí, galera do nono ano, professor Paulo falando, muito bom aí estar podendo falar com vocês. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 3 e continuar falando um pouquinho mais aí dos conceitos ligados à genética de Mendel. Então hoje, para complementar aí todo o estudo da genética de Mendel, eu vou falar com vocês hoje sobre dois conceitos muito importantes que fazem parte aí do estudo da genética mendeliana, que é o genótipo e o fenótipo. Então eu vou mostrar para vocês o que são cada um deles, vou dar os dois conceitos, vou mostrar aí um exemplo bem prático e aí vamos fazer alguns exercícios para vocês familiarizarem um pouquinho mais com esse tema. Vamos lá. Então vamos iniciar definindo os conceitos do que é genótipo e do que é fenótipo. Então, pessoal, tá aí, ó, genótipo é o conjunto de genes que determinam as características de um organismo. Ou seja, pessoal, o genótipo é a carga genética do indivíduo. É o material que é passado para a descendência. O genótipo você não altera, pessoal. Ou seja, se você tem a sua carga genética de um jeito, você vai passar isso para a sua descendência. Agora, o fenótipo, pessoal, olha como eu defini. É a característica manifestada por um genótipo em interação com o ambiente. Ou seja, pessoal, o fenótipo é a característica. Por exemplo, quando nós falamos das ervilhas do Mendel, o que era o fenótipo? A cor da ervilha, ser amarela ou ser verde. Quando nas características que nós falamos em sala de aula, dobrar a língua ou não dobrar a língua, ter a orelha presa ou ter a orelha solta. Lembrem do meu dedão, dobrar o dedão mais do que 60 graus ou não dobrar. Isso é o fenótipo, pessoal, é a característica que você expressa. Só que o fenótipo, ele pode ser alterado por uma interação com o ambiente. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que nasce com uma coloração de pele bem clara e costumeiramente toma sol, se expõe aos raios solares e essa pele fica mais escura. O que aconteceu? Geneticamente essa pessoa é branca, então ela tem um genótipo de uma pessoa branca, mas o fenótipo dela, ou seja, a característica que ela manifesta, acaba sendo uma pele mais escura. Por quê? Porque o ambiente alterou. Ou, por exemplo, uma menina que tem o cabelo ondulado e passa uma chapinha. Uma menina que pinta o cabelo, né? Então, pessoal, qualquer alteração de uma característica, por exemplo, perder um braço ou uma perna, você alterou o fenótipo, uma cicatriz, você não nasceu com aquela característica e aquilo não é genético e você não vai passar aquilo para sua descendência, você só passa o que está no seu genótipo. Então, pessoal, algumas características sofrem influência do ambiente, outras não, né? Mas tomem cuidado então. Então, genótipo eu estou me referindo à carga genética de um indivíduo e o fenótipo, a característica que essa carga genética vai manifestar. Eu vou no próximo slide mostrar um exemplo bem prático para vocês de uma característica humana e aí vai ficar bem fácil para vocês entenderem esses dois conceitos, de fenótipo e genótipo. Beleza? Então vamos lá. Então, galera, vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês um exemplo e nesse exemplo eu já vou trabalhar aqueles conceitos que vocês estudaram no cronograma da semana passada. Então nós vamos falar um pouquinho sobre homozigoto dominante, homozigoto recessivo, heterozigoto, genes alelos. Então vocês vão ver, pessoal, que aqueles conceitos que vocês estudaram, o genótipo e o fenótipo, você conhecendo esses conceitos, você complementa todo o estudo da genética e vocês vão ver como uma coisa está interligada à outra. Então eu vou usar como exemplo aqui, pessoal, o albinismo, que é uma doença provocada por um gene em que as pessoas não produzem aquele pigmento que dá cor para as partes do nosso corpo, como cabelo, pele, olho, chamado de melanina. Então as pessoas chamadas de albinas não produzem melanina e as pessoas chamadas de que têm pele normal produzem melanina normalmente. Então olha como funciona essa herança e eu já vou juntar tudo que vocês viram semana passada com esses dois conceitos que a gente está estudando agora. Então vamos lá. Pessoal, o albinismo, então como nós vimos aí nas aulas passadas, ele é determinado por dois alelos, ou seja, dois genes
que determinam se a pessoa vai produzir melanina ou não. Quais são eles? Vamos lá. Então você tem um alelo chamado de azão. Esse alelo é o alelo dominante e ele, pessoal, determina a produção normal de melanina. E tem um outro alelo chamado de azinho, que é um alelo que, se estiver em duplicidade, como nós aprendemos na aula passada, se ele estiver em homozigose, nós vamos ter aí a manifestação da doença. Então, o azão é o alelo dominante e o azinho é o alelo recessivo que caracteriza o albinismo. Então, vamos lá ver como é que eles interagem e manifestam as características que a gente vê nos indivíduos. Então, olha aí, ó. O azão, pessoal, ele pode ter uma combinação em duplicidade, ou seja, 2 azão, um indivíduo que a gente chama de azão-azão, e esse indivíduo vai ser classificado como, olha aí, ó, vocês viram semana passada, homozigoto dominante. Agora, o azão pode interagir com um azinho, eles são alelos e eles podem interagir formando um indivíduo azão-azinho, que como nós vimos semana passada, a gente denomina ele de heterozigoto. Por que heterozigoto, professor? Porque hétero é diferente, então eu tô te falando que ele tem genes diferentes. Ele vai formar ou mandar para os seus descendentes genes diferentes. Então, ou mandazão ou mandazinho. Então, ele tem 2 genes diferentes, tudo bem? E o indivíduo que pode ser também, olha aí, uma duplicidade de azinho. 2 azinhos unidos formando um indivíduo chamado de homozigoto recessivo. Então, pessoal, esses foram os conceitos que vocês viram na aula passada, de alelos e de indivíduos homozigotos dominantes, heterozigotos, olha aí, ó, ou homozigotos recessivos. O que significa isso que eu montei para vocês? Galera, isso é a carga genética do indivíduo. Olha aí, ó. O indivíduo para a cor da pele pode ter 2 genes azão, ou ele pode ter um gene azão ou um gene azinho, ou 2 genes azinho. Então eu estou me referindo, pessoal, olha aí, ó, ao genótipo desses indivíduos. Tudo bem? Então, nessa herança do albinismo, existem 3 genótipos. Olha aí, ó. Um genótipo homozigoto dominante, um genótipo heterozigoto e um genótipo homozigoto recessivo. Agora, cada um desses genótipos vai manifestar um fenótipo. Então, olha como fica. Um indivíduo, pessoal, que for azão-azão, ou seja, homozigoto dominante, vai manifestar um fenótipo que é de ter pele normal. Olha aí, ó, cabelo com pigmentação, olho com pigmentação, pele com pigmentação. Então, ele é um indivíduo chamado de pele normal. Então, esse é o fenótipo de quem tem o genótipo azão-azão. Agora, o indivíduo heterozigoto, que é o azão-azinho, também tem um fenótipo normal. Por quê? O azão é dominante, determina que a pele seja normal e sobressai sobre o azinho. E a pessoa manifesta o gene dominante e também vai ter pigmentação de pele normal. Agora, o indivíduo homozigoto recessivo, no caso do albinismo, ele vai ser um indivíduo que vai ter a pigmentação da pele comprometida. E isso vai fazer com que ele manifeste esse fenótipo que você está vendo aí, pessoal. Olha aí, ó. Pele sem pigmentação, cabelo sem pigmentação, ele está com o olho fechado, mas o olho também não tem pigmentação, então é um indivíduo chamado de albino. Então, galera, nessa série, nessa herança e nessa série de alelos, olha quem apareceu aqui. O genótipo e o fenótipo. Então, o genótipo sendo a carga genética e o fenótipo sendo a característica que o indivíduo vai manifestar. Beleza? Então, é muito fácil, pessoal, para que vocês entendam que todas as heranças genéticas, elas vão respeitar essa condição de cada carga genética manifestar uma característica. Beleza? Então, pessoal, eu vou fazer 2 exercícios que tem aí no livro de vocês. Eu coloquei eles na tela aí no próximo slide para vocês poderem acompanhar como é que se resolve um exercício de genética agora que vocês já têm todos os conceitos que vocês precisavam sobre a genética de Mendel. Vocês já sabem como foram os trabalhos dele, vocês já sabem
as nomenclaturas que se usa em relação a genótipo, você já sabe o que são genes alelos, você já conhece os heredogramas. Então, pessoal, o livro propõe 2 casos e eu vou comentar com vocês nos próximos slides para vocês verem como é que se resolve um exercício de genética. Beleza? Então, presta atenção, se quiser acompanha pelo seu livro, mas se não, pode ser por aqui que eu montei um esqueminha legal para vocês, beleza? Vamos lá então para o primeiro exemplo, o primeiro exercício que eu vou resolver com vocês. Então, galera, como primeiro exercício aí, o livro de vocês propõe uma seguinte situação. Ela vem falar do albinismo, que foi esse caso que nós acabamos de estudar aí, de eu mostrar esse exemplo para vocês. Vocês já sabem que o albinismo é uma condição em que, para ser albino, você é portador de 2 genes recessivos. Se você não for albino, ou você tem 2 genes dominantes, ou você tem um gene dominante e um gene recessivo. Então, pessoal, para a gente poder começar, eu vou trabalhar então esse caso que o livro de vocês traz. Olha a situação, ele fala assim, ó, Maria é albina, olha a Maria aí na tela, e ela casou com o João, que não é albino, mas possui o alelo para o albinismo, pois seu pai é albino. Então, a Maria casou com o João e tem a seguinte situação. A Maria é albina, olha aí, azinho, azinho, e o João, ele é normal para a pele, mas ele tem, olha aí, galera, um gene, um alelo, olha ele aqui, ó, para o albinismo, porque o pai dele é albino. Pro, mas como assim? Ué, pessoal, se o pai do João tem 2 azinhos, lembra o que diz a primeira lei de Mendel? Quando você vai mandar um gene para o seu filho, você manda metade da sua carga genética. Então, o pai do João mandou um azinho para ele, porque ele só tinha azinho para mandar. E o João nasceu com a pele normal, mas herdou um gene que pode se manifestar em alguma geração futura. E aí, o exercício faz a seguinte pergunta para nós. A Maria e o João querem saber qual a chance ou qual a probabilidade deles terem um filho albino. Como é que eu faço? Pessoal, a gente vai utilizar em genética uma coisa chamada de quadro de Punnett ou tabela de cruzamento. Eu vou colocar para vocês na tela aí, ó. Olha uma tabelinha de cruzamento montada. Então você tem aí 9 quadradinhos, beleza? O primeiro quadradinho aqui do lado esquerdo você vai anular e vai colocar, se quiser, um símbolo de feminino e um símbolo de masculino. Por quê? Essa tabela, pessoal, você vai usar para distribuir os genes que o João pode mandar e os genes que a Maria pode mandar, ou seja, todas as probabilidades desses genes se encontrarem e de que tipo de filho que eles vão poder gerar. Como é que nós vamos fazer isso? Então, primeiro nós vamos pegar a Maria e vamos colocar no espaço designado aqui, que é o símbolo do feminino, para colocar os 2 genes que a Maria carrega sobre o albinismo. Olha aí, ó. Então, a Maria carrega um azinho e carrega outro azinho. Então, eu coloquei os 2 genes que a Maria carrega aqui nesse espaço. E para o João eu vou fazer a mesma coisa. Vou usar o espaço destinado para o masculino e colocar aqui o gene do João e o outro gene que ele carrega para o albinismo. Olha aí, ó. Azão e azinho. Então, eu distribuí os gametas do macho e os gametas da fêmea. E agora, nosso trabalho vai ser o seguinte, juntar o que o pai manda com o que a mãe manda e preencher o nosso quadradinho. Por exemplo, olha o primeiro exemplo aí, ó. O João manda um azão, a Maria manda um azinho. Então, já fizemos o primeiro filho que vai nascer desse casal aqui, ó. Vamos para o segundo caso, olha aí, ó. O João manda um azão e a Maria manda um azinho de novo. Olha aí, ó. Formamos mais um filho aqui, ó. E aí, agora vamos para cá. O João manda um azinho, olha aqui, ó. E a Maria manda um azinho de novo, porque ela só tem isso para mandar. E aqui no último, o João manda um azinho e a Maria também. Então, pessoal, você vê que eu juntei as possibilidades dos genes que o João pode mandar com os genes que a Maria pode mandar. E formei 4 possibilidades de filho. Segundo o que vocês viram aí no exemplo que eu dei, qual é a condição? Eu tenho 2 filhos que poderiam nascer com a pele normal e 2 albinos. Então, olha aqui, pessoal. Então, eu estou a seguinte condição. Olha aí, ó. Um filho albino e outro filho albino. Então, de 4 filhos que nascem, 2 são albinos
e 2 são normais. Então a pergunta é, qual a chance de Maria e João ter filhos com albinismo? Pessoal, se você olhar de 4, 2 podem ter a doença, então quer dizer que a probabilidade do casal ter um filho albino é de 50% ou 1 sobre 2, tá? Então, pessoal, é um exercício típico em que você usa a tabelinha de cruzamento para poder descobrir qual a chance do casal ter a criança. Por quê? Porque muito casal usa isso como um aconselhamento genético para saber qual a chance de alguma doença que é recorrente na família desse casal poder acontecer. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o primeiro exemplo. Agora, vamos falar do segundo exemplo e resolver mais um exercício com vocês. Vamos lá. Vamos lá, galera, agora para o segundo exercício aí resolvido. Então, agora vamos falar de uma outra característica também de uma doença aí ligada aí ao ser humano. Pessoal, a doença que ele vai comentar, ele está explicando no livro, mas eu vou comentar aqui com vocês. Reparem que ele vai citar aí no enunciado a polidactilia. Pessoal, polidactilia é a presença de dedos a mais nas mãos ou nos pés. Tudo bem? Então, vamos fazer esse exercício e vocês vão reparar que esse exercício tem uma condição um pouquinho diferente do outro. Então, é a seguinte. Quem é polidáctilo tem dedos a mais nas mãos ou nos pés. E quem tem dedos na quantidade normal. Então, vamos lá. Pessoal, ele vai falar sim, um caso aí de um outro casal que ele usa como exemplo, também está no livro de vocês, mas eu coloquei aí digitado o exercício. Vamos lá. Ele fala assim, ó, Carlos e Joana têm polidactilia, dedos a mais nas mãos ou nos pés, e são heterozigotos para essa característica. Galera, então olha aí, ó, a Joana e o Carlos têm polidactilia, mas olha o que ele fala, pessoal, que eles são heterozigotos, ou seja, olha aí, ó, tem um gene dominante e um gene recessivo para essa característica cada um deles. Ou seja, pessoal, ter dedos a mais nas mãos ou nos pés é dominante sobre quem tem dedos na quantidade normal. Então, quem tem dedo normal é recessivo, quem tem dedos a mais é dominante. E o Carlos e a Joana são portadores, mas o exercício já fala que eles são heterozigotos para essa característica. O que o exercício quer saber? O casal quer saber a probabilidade deles terem filhos com a doença, ou seja, com dedos a mais nas mãos ou nos pés. Pro, como é que a gente vai fazer? Vamos proceder igualzinho nós fizemos no exercício número 1. Vamos usar a tabela de cruzamentos, ou quadro de Punnett. Então, já montamos ela aí. Separamos o espaço para colocar os gametas da mãe e o espaço para colocar os gametas do pai. Então, vamos lá. Primeiro os gametas da mãe, olha aí, ó, um pezão. E no outro espaço, ó, um pezinho. Para o homem, como eles têm o mesmo genótipo, olha a nomenclatura aí, ó, eles vão ficar com a mesma condição. O Carlos vai ter um pezão e um pezinho em cada espaço também. E aí vamos fazer esses genes se juntarem e ver quais são as possibilidades dos filhos dele. Então o Carlos manda um pezão, a Joana manda também um pezão. O Carlos manda um pezão, a Joana manda um pezinho. Agora, a Joana manda um pezão, o Carlos manda um pezinho. E agora o Carlos manda um pezinho e a Joana também. E aí, os 4 filhos que podem nascer desse casal. A pergunta é, o casal quer saber a probabilidade de terem filhos com polidactilia. Então, qualquer um dos filhos dele que tiver um pezão pelo menos, vai ser polidáctilo. Olha aí, ó. Então, 1, 2, 3. Dos 4 filhos que eles poderiam ter, ou seja, de cada 4 filhos que eles teriam, 3 nasceriam com a polidactilia. Ou seja, qual a resposta do exercício, professor? Tá aí, ó, a resposta. A probabilidade do casal ter um filho polidáctilo é de 75% ou 3/4. Ou seja, galera, de cada 4 filhos que eles tivessem, 3 nasceriam
com a polidactilia, ou seja, um índice muito alto, uma chance muito alta das crianças nascerem com essa condição. Beleza, galera? Então vão ter exercícios para vocês fazerem aí. Usem essa tabelinha, tá bom? Determinem as probabilidades, é fácil, é tranquilo, façam com calma. Se precisar, assiste os exercícios resolvidos de novo, que vai te ajudar na hora de você fazer os seus. Beleza? Então, galerinha do nono ano, por hoje a gente encerra a nossa aula. Façam os exercícios aí propostos no cronograma de vocês. Dá um like no meu vídeo se vocês não deram. Se inscreve no meu canal para vocês acharem os vídeos que eu for postando de forma mais fácil. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Valeu!